Boa noite. Estamos todos de volta à sala principal. Gente, eu passei em todas as salas. Que incrível, que noite de aprendizado. Parabéns, obrigada, estou muito grata. E vamos começar, então. É, eu acho que o resumo, né, dos nossos eixos. Vou convidar os coordenadores de cada eixo para uma fala de 5 minutos, né? Um apanhado geral sobre desafios, né? E soluções, problemas e soluções. E aí, se os relatores daquele eixo quiserem também complementar alguma coisa, fiquem à vontade, né? E aí assim a gente vai passando para os outros eixos. No, além dos relatores e dos mediadores, desculpa, a gente vai passando para os próximos eixos. Eu vou chamar então aqui o primeiro eixo, que é o eixo de pesquisa, né? Eu vou convidar aqui o Rafael Bicudo para fazer uso da palavra e contar como é que foi esses 5 minutos. O que eu quis dizer é que a relatoria completa vai estar no nosso site, né? Na segunda-feira, vocês acessem Articulante, caso, né, o coordenador do seu eixo, né, você falou alguma coisa que ele não falou aqui agora, não se preocupe que depois a gente vai levar o documento completo, tanto para o GT, né, de todo mundo que está aqui no grupo de música, estúdios e ópera, para que vocês também possam fazer novas contribuições, etc., para que a gente possa continuar essa discussão em outro lugar, né? E o conteúdo completo a partir de segunda-feira no site. Então, por favor, Rafa. Boa noite, Ale. Boa noite, pessoal. Eu sou o Rafael Bicudo. Eu acho que preciso fazer minha autodescrição porque eu não fiz para todo mundo, né? Eu sou um homem branco, de óculos com uma armação transparente, redonda, eu tenho um rosto redondo, uso barba com um bigode que está mais destacado, mais cheio. Sou um homem branco e estou usando nesse momento um fone de ouvido grande, preto, estou num fundo preto e estou usando uma camiseta branca e uma jaqueta preta. Bem, eu fiquei acompanhando o pessoal do Eixo 1 de pesquisa e acho que foi super produtiva assim a conversa. A gente chegou em caminhos e em lugares muito interessantes. Acho que uma coisa que eu gostaria de destacar é que éramos poucas pessoas, mas em alguma medida todos os territórios estavam sendo contemplados, os territórios nacionais, vamos chamar assim, território, porque a gente tinha uma pessoa que habita artisticamente todas as regiões, né? Então isso é bem interessante porque a gente teve essa pluralidade e ao mesmo tempo que a gente estava nesse lugar que a cultura é muito plural, as próprias relações dentro da música, do estúdio, da ópera são muito diversas, a gente chegou à conclusão, ao final, que tudo que a gente falou era convergente. A Flávia Furtado, inclusive, que trouxe essa frase, eu acho que ela cabe muito bem, dizer que tudo que nós falamos foi convergente, né? É muito convergente. Bem, um ponto que a gente começa discutindo é a necessidade de uma pesquisa efetiva que demonstre a representatividade do nosso setor. E aí, nesse sentido, a gente vai falar um pouco sobre a necessidade, por exemplo, de uma unificação das metodologias de pesquisa na área da cultura, como isso não existe, então isso parece apontado como uma necessidade. E aí a gente vai identificar, por exemplo, como a falta de um cadastro único da cultura que poderia surgir dessa pesquisa, né, dessas pesquisas, também dificulta para que a cultura certifique a necessidade de mais recursos, mais incentivos. Do mesmo modo, é muito importante que essas pesquisas aconteçam, porque tem uma importância quantitativa, né, da gente poder demonstrar isso dentro da cadeia produtiva da cultura. Um outro ponto que a gente traz é que, pensando tudo isso, a falta de ocupações, por exemplo, da gente ter isso tudo registrado, todos os dados que a gente gostaria registrados, isso dificulta tanto a qualificação quanto a contratação.
Desculpa, gente, que eu tentei fazer um roteiro aqui para alinhar as ideias, está tudo meio espalhado. A importância de se produzir dados. Ah, sim, a gente falou. Então, pensando nessas pesquisas, o que nos pega? Né? A importância de se produzir dados primários para que essas pesquisas quantitativas aconteçam. E aí, nesse sentido, é fundamental que a gente entenda quais são as nomenclaturas que estão faltando, porque isso afeta não só o caráter dessa pesquisa, como também dificulta no momento das qualificações, das contratações e tudo mais. Foi isso que eu queria dizer. Deixa eu ver aqui o que mais que eu. Se eu pulei alguma coisa nesse item, não. Bem, outro ponto que a gente traz é a falta de investimento para acessar as pesquisas. Então, muitas vezes não adianta a gente produzir a pesquisa, né? A gente vê muitas pesquisas que estão sendo produzidas, mas a gente não consegue fazer elas chegarem nesses fazedores da cultura onde a gente gostaria, né? Então, como é que a gente pensa um investimento para que as pessoas possam acessar essas pesquisas? Ou seja, se é pelo computador, não é todo mundo que tem acesso ao computador. Então, como eu faço chegar essa pesquisa até lá? Né? Da mesma forma, é uma necessidade, ao fazer chegar essa pesquisa, de uma pedagogia desse acesso, que muitas vezes parte do lugar do técnico, inclusive, se reconhecer como integrante da cadeia produtiva. Né? Então, assim, é toda uma pedagogia envolvida nesse sentido. E também a importância nesse ponto da gente desburocratizar pesquisas. E aí a gente traz algumas ideias, alguns desejos, né? Não são tão soluções assim dadas, são muitas. A gente deseja que se tornem essas soluções, mas estou jogando aqui os nossos desejos que passaram na nossa roda lá. Um deles foi a instauração de uma cultura ter um instituto de pesquisa dentro das instituições, ou seja, a gente também considerar a presença desses pesquisadores como trabalhadores da cultura ali dentro das nossas instituições e como é que a presença dessa figura também tem o seu processo pedagógico, né, de formação para que as pessoas entendam a necessidade delas falarem, delas se articularem enquanto agentes da cultura e como isso é fundamental, como já apontei para a parte quantitativa e qualitativa das nossas pesquisas. Um outro ponto que a gente traz é a possibilidade de uma espécie de um repositório de pesquisas, com o intuito tanto de ampliar os acessos aos dados, né, porque muitas vezes as pesquisas elas estão muito espalhadas, então como é que a gente cria esse repositório? E também dentro desse repositório, como é que a gente vai pensando a preparação das equipes que vão realizar essas pesquisas? Então é um pouco esses os nossos caminhos aqui apontados. Se eu esqueci alguma coisa, peço para a Elo me completar, que ela estava lá acompanhando, e também os outros colegas aqui, eu acho que eu ainda tenho um tempinho, eu tentei ser breve para caber nos 5 minutos. Tem tempinho ainda, pessoal, quem está aí olhando? Eu temo que não. Que não, ai, falei muito, desculpe. Bem, pessoal, se eu esqueci alguma Não! coisa muito crucial, apontem aqui no bate-papo, por favor, tá bom? Foi bem E é completa. isso, vamos nos falar no grupo da pesquisa, gente. Entrem para o GT de pesquisa da ANTE. Vou pedir para a Ediane, por favor, que coloque os links de cada GT aqui, né? E vamos dar prosseguimento. O GT número 2, GT de formação, Formação. Nossa, Rosane Muniz. foi tão maravilhoso que não dava vontade da gente parar. Foi um grupo muito bacana. Nós ouvimos, acho que 14 ou 15 pessoas de todas as regiões também, e foi muito diverso. A gente está com a Luciana Requião, que estava lá também, está atenta. Lu, você quer começar? Quer falar as suas anotações? Que eu falei muito lá já também com eles. Posso falar? Bom, eu salientei aqui alguns aspectos que, para falar rapidinho, né, nesses 5 minutos, né, e converge com algumas coisas que o Rafael falou ali também, né? Se falou 2 ou 3 vezes sobre essa questão da formação do parecerista, né, do parecerista da cultura, né, que ele também tem um reconhecimento dessa ocupação, né, e que não seja tratado com outros. Agora eu nem lembro, Rosane, qual era a palavra que se usava, mas enfim. Outra coisa também importante é a relação da formação nesse campo da cultura, né? Também incluir a questão da relação do campo da cultura com o Estado, com o poder público, né? Para que as pessoas saibam o que elas têm disponível, como é que se acessa os recursos que existem e tudo mais. Essa formação mais política, né? Mais se entenda a cadeia produtiva como um todo, né? Isso foi dito também.
Um camarada nosso lá da região norte falou uma coisa importante, né, para essas regiões, não só norte, mas imagino que as periferias também, a necessidade de capacitação para os técnicos, né, para que tenha disponível nessas regiões também técnicos, né, assim como a gente tem com mais fartura nos grandes centros, né? Também se falou da questão dos estudantes de música, que são também trabalhadores, né? E como é que a gente consegue garantir não só o acesso, né, à formação, mas como a permanência na formação, né? Que eu acho que isso é um problema bastante amplo que a gente tem não só nessa área, mas também nessa área. Mais alguma coisa, Rosane? Veja aí. Eu acho que é uma abertura de vagas, mas também a sustentação desses cursos, né? Formação, fornecimento de equipamentos, ou seja, que a pessoa tenha toda a estrutura para que possa estudar. E a falta de formação de cursos técnicos na área. Um levantamento muito interessante é a dupla jornada de trabalho. Então, muita gente que trabalha, né, está tentando estudar ou está trabalhando na área, mas trabalha em outros expedientes como pedreiro ou como várias outras ocupações, ou mesmo como estudante e como trabalhador da música, ou seja, a pessoa também não consegue se dedicar só ao estudo, tem que também estar no trabalho. A gente teve aí também a presença de artista com história oral incrível, Cacau Arcoverde, que é um multiartista que traz uma história incrível, que também apresenta aí, com a sua experiência, algumas oficinas e algumas valorização desse trabalho, assim como o Márcio Costa trouxe também de Roraima, e o Gabriel também de Roraima trouxeram essas informações. O Leandro não foi o último a falar do Distrito Federal, e ele trouxe uma informação muito interessante que eu não sabia que existia, não sei se alguém aqui sabia, de um curso de iluminação cênica dentro da escola de música, e que é um curso técnico que ensina, né, sobre as NRs e todas as questões que a gente sente muita falta ainda. E, enfim, a gente tem tanto assunto para falar, pareceria. Tem uma coisa importante, Rosane, que é essa questão de processos seletivos que, né, misturam, né, ocupações, né, como iluminador barra técnico de som, né, e por aí vai. E isso também vai ao encontro da questão da definição das competências, né, que os contratantes não sabem quais são as competências referentes às ocupações. Né, e da questão de querer contratar eles como técnico de som e de luz, né? Então tem que saber a dupla jornada mesmo para editais, e também a importância da formação na área econômica e na área política com o Estado, para que a gente saiba também escrever os editais, ter esse apoio e saber como entrar. Enfim, vão ler depois na relatoria, que vai ter completo, porque foram muitas falas muito bacanas. Só para deixar um registro aqui, Rita não ficar brava comigo, do conflito com a inteligência artificial. Então, como a gente também tem que falar disso Perfeito. na formação. Bom, gente, eu estou encantada. Se pudesse, passava a noite inteira aqui, mas desculpem. Vamos lá. GT número 3, Relações e Condições de Trabalho, Paula Ziviani. Olá, boa noite. Muito rapidamente aqui uma audiodescrição minha. Sou uma mulher branca, 44 anos, olhos azuis, cabelos anelados, ruivos de farmácia, como eu gosto de dizer, estou sentada no meu local de trabalho. Tive aqui a função de mediar o GT das relações e condições de trabalho. Éramos, acho que em torno de 8, 9 pessoas, tivemos tempo para conversar bastante, assim, tinha gente do Pará, Brasília, São Paulo e Campo Grande, Mato Grosso do Sul, se não me esqueci de ninguém. Eu acho que a primeira questão que surgiu, assim, me parece ser bem estrutural, assim, estruturante da área, que é essa grande dependência do poder público e dos editais e o desdobramento que isso acaba causando nessas relações de trabalho, né? Essa questão estrutural. As contratações são sempre através de editais, cachês, relações mais curtas de trabalho, e isso desdobra numa série de coisas. É uma ausência de segurança social, acesso a direitos trabalhistas,
vínculos de trabalho duradouro, que vão facilitar, estruturar a vida desse trabalhador da cultura com férias, descanso, 13º e tudo mais, isso não existe, né? Nas pessoas que pagam o INSS, isso está dentro da relação de formato de trabalho pelo MEI, né, que aí acaba direcionando um recurso para pagar o INSS. Ainda nessa linha dos editais, eles vão ter várias exigências para os artistas e pouco retorno para os artistas, né? Então a questão fica meio solta, especialmente a questão da segurança no trabalho. E os editais acabam também. Parou. Paula, Fala, Paula. congelou, Me Paula. ouvindo? Parece que a Você minha internet congelou a caiu. imagem e parou o áudio. Oi, oi. Agora a gente está ouvindo sua voz, mas seu áudio, sua imagem está congelada. Ah, voltou, Ai, voltou. eu acho que vocês me perderam por um tempo, né? Sim, rapidinho, Vou, teve vou, uma vou, falha. Tá, vou retomar então a questão dos editais, que acabam enrijecendo a forma de trabalhar, né? Às vezes, ao longo do projeto, é preciso fazer mudanças, mas o edital não permite tanto. E existe também uma burocratização desses editais que acaba excluindo, especialmente músicos da periferia ou pessoas que têm essa dupla jornada de trabalho, trabalham em outras áreas e não tem tanto tempo para se dedicar aos editais, assim, escrever e tudo mais. Acho que esse é um ponto mais estruturante que surgiu. E aí faltam equipamentos de trabalho, né? Então as pessoas às vezes precisam levar o seu próprio equipamento, ferramentas, capacetes, luvas e tudo mais, e que uma solução para isso seria pensar nessa coisa da regulamentação e divulgar isso entre os contratantes, né? Para ficar claro qual que é a função de um e de outro nesses contratos de trabalho. E aí, por consequência, melhorar também os contratos de trabalho, tanto na questão dos equipamentos quanto da coisa da segurança, que foi bem destacada, né? Definir essas funções e quais são os aspectos de segurança nessa relação do trabalho. Na questão dos equipamentos, foi destacado um alto custo dos equipamentos nos projetos, isso acaba pegando quase todo o valor proveniente dos editais. Como solução, seria pensar aí que cada município tivesse uma infraestrutura de equipamentos, palcos, som, para diminuir esse custo nos projetos, ou que houvesse um aluguel mais barato ou algum benefício para as contratações de projetos que são via poder público e editais. Na questão da segurança, também foi destacado, né, os bares, casas de show, não tem muita regulamentação nesse sentido. Então, investir como solução, 2 pontos apresentados, né, investir na formação dos profissionais, para que eles tenham conhecimento dos procedimentos de segurança e uma segurança de que aquele profissional consegue operar aquele cabo, né, tem condições para isso, acho que aí nas normas de regulamentação, né, e exigir que essa segurança do trabalhador seja contemplada também nos editais de fomento, mas separar uma verba para isso, né, não que isso esteja ali solto sem um recurso específico. Agora, já chegando para o fim, a questão das jornadas de trabalho, que são também extensas, pensar na coisa da regulamentação para que isso pudesse gerar uma base para os profissionais, uma orientação para que seja cobrado um preço justo pelo trabalho, né? Como se essa regulamentação ajudasse ali a mapear o custo que esse profissional tem para exercer sua atividade. A gente estava na música, como exemplo surgiu, né, as horas de estudo de um repertório, ensaio, logística de deslocamento, isso na regulamentação estaria ali descrito para facilitar esse profissional a colocar o custo do seu trabalho. E também, isso, por sua vez, ajudaria a dissecar o que é essa cadeia da produção cultural, né? Todas as etapas que envolvem, que ajudaria a ver um reconhecimento e uma valorização mesmo da produção cultural, quando as pessoas têm maior conhecimento do tanto de trabalho que demanda trabalhar com cultura. Eu acho que esses foram os principais aspectos. Vale ressaltar, tinha gente da música erudita, né, gente que toca em bares, periferias, ou que produz esse tipo de profissional, e também pessoal do rock, festivais e tudo mais. Acho que é isso, se mais alguém quiser complementar, se deixei passar algum ponto importante, fiquem à vontade aí. Obrigada, gente. Obrigada, Paula. É, Bom, gente, eu vou pedir aqui um momento
uma pausa, porque a gente tem um convidado especial e ele está em gravação, então ele saiu rapidinho para falar aqui com a gente, né? E depois eu chamo você, Miguel, para apresentar o último grupo de trabalho. Pode ser? Nem ouso dizer não. Frejá, você está por aqui, meu Estou, querido? gente. Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Eu recebi um telefonema hoje de manhã da Alê, perguntando se eu podia participar. Eu estou no meio de uma gravação, mas eu queria passar para vocês um pouco da minha vivência aí, porque desde os primeiros fóruns que o Gil promoveu, eu estava ligado a essa questão trabalhista, né? E assim, eu vi que o Ângelo Caldas está aí, que é do Sindicato do Rio, e outras pessoas com quem eu já discuti essa questão. E hoje eu comentei com a Lê a minha maneira de ver as coisas que a gente tem dentro desse dia a dia do mercado maior, que já está completamente deformado e que a gente tem várias precariedades, e isso, na verdade, vai se refletindo cada vez mais. Se o maior mercado já está errado, imagina tudo que acontece em volta dele sem ter uma referência que possa dizer, não, mas quem trabalha direito trabalha assim, né? Então, eu acho que tem coisas que são... a primeira questão é a seguinte: a gente precisa ter a classificação dos profissionais que trabalham na parte, toda a cadeia criativa da produção musical, classificados como profissionais de produção musical, porque hoje a classificação da maioria dessas pessoas está ligada ao teatro, que tem uma realidade completamente diferente da nossa. Para começar, temporadas de teatro vão de quinta a domingo, quando são dentro do mesmo padrão, vamos dizer assim, um patamar do dia a dia do mercado, quando, na verdade, shows são eventos que acontecem um dia numa cidade, poucos artistas fazem 2 ou 3 dias numa casa, para a gente conseguir uma similaridade com esse tipo de situação. Então, acho que a gente tinha que trabalhar muito a questão com o Ministério do Trabalho para classificar essas pessoas de uma forma correta, né? Porque aí a gente tem essa identificação e fica mais fácil, inclusive, para os editais, para toda essa parte burocrática, de ficar todo mundo configurado e identificado na sua função. Isso é uma coisa. Depois, o seguinte, nós temos no Brasil uma autarquia que é vamos dizer assim, um privilégio da classe musical que foi desperdiçado desde 1964, porque ele foi completamente cooptado por gente da ditadura que ocupou aquilo como um feudo, e até hoje a gente, na verdade, não conseguiu colocar aquilo no lugar correto. Eu vou falar de um tema que muitas pessoas já desistiram, já abandonaram essa ideia. Eu sou um resistente, no sentido de que a gente tem a Ordem dos Músicos como uma entidade completamente específica, especial e diferenciada em muitas coisas. E, principalmente, a gente tinha um instrumento dentro da Ordem dos Músicos que foi destruído por uma dos últimos mandatos, das últimas configurações lá, que era a nota contratual, porque a nota contratual permitia a pessoa trabalhar várias vezes por mês, recolhendo a parte previdenciária, tanto o contratante quanto o contratado. Isso não criava um vínculo empregatício, que é um problema que nós temos hoje no equilíbrio das relações trabalhistas. Os patrões têm medo do vínculo empregatício e os empregados têm o medo do abandono, da precariedade total. Então, são duas coisas que, para mim, eu vejo como assim reformadores e que trariam muito mais ordem e trariam muito mais pessoas para a formalidade, que é trazer toda essa cadeia musical, de produção musical, para o mesmo regime da nota contratual, voltando à nota contratual à configuração antiga, que era de 12 ou 13 eventos durante 30 dias e depois isso se renovava a cada 30 dias. Ou seja, se mantém a questão da segurança previdenciária, você coloca as pessoas que têm um dia a dia muito parecido, porque o hold, tudo bem, ele pode trabalhar mais horas ou menos horas, isso aí a gente pode configurar especificamente cada atividade, mas ele tem basicamente um cotidiano muito parecido. Ele sai de uma cidade junto com o músico, ele volta para casa, ele tem a diária dele de alimentação, ele tem as obrigações dele naquele dia do evento.
são muitas coisas. É o Gold, o iluminador, o montador de cenário, todos os técnicos de som, todas essas pessoas, até não usaria colocar bailarinos e coreógrafos, mas até essas pessoas que participam do evento musical hoje têm um cotidiano muito semelhante. Então, acho que a gente tinha que pensar nisso. E aí, só para finalizar, a gente tem hoje um obstáculo que, num determinado momento, foi um grande salvador no sentido previdenciário, que é o MEI, mas o MEI ele cria uma insegurança trabalhista para o contratante, porque você pode ter vínculo empregatício por um período regular de contratação. E muita gente não vai querer sair do MEI quando, na verdade, a nota contratual pode ser tão boa quanto o MEI, dando a independência e segurança jurídica para os dois lados. Então, dentro da minha vivência, eu imagino que a gente tem que trabalhar para a gente tentar conseguir essa classificação trabalhista das atividades e tentar agrupar todas elas dentro desse regime diferenciado e privilegiado, que é o regime da nota contratual antiga, que existia dentro da ordem dos músicos. Eu acho que isso botaria uma grande ordem na casa. E só para fazer um último acréscimo, eu acho que a ordem dos músicos é a entidade para trabalhar a qualificação dos profissionais. A ordem dos músicos não tem que cobrar, porque o único músico que precisa ter qualificação acadêmica é o músico que faz faculdade, é o cara da orquestra. Ele já faz a prova da universidade, ali já está a qualificação dele questionada. Se ele não passa lá, ele não vai tocar em lugar nenhum, ele não vai poder dar aula. Então, acho que a ordem dos músicos é para qualificar, para criar programas de bolsa de estudo, programas de qualificação, trazer gente de fora, mandar gente para fora. Eu acho que a gente tinha que pensar na ordem dos músicos como esse lugar. Então, é só isso que eu queria passar para vocês, que é uma vivência de muitos anos discutindo com as pessoas, e eu tenho certeza que hoje as pessoas que empregam teriam muito interesse que voltasse a nota contratual no formato anterior e a gente conseguisse incluir todos os profissionais de música dentro desse regime diferenciado. E eu gostaria muito que a gente pudesse pensar, refletir sobre isso e talvez caminhar nesse sentido. Obrigado aí pela atenção de todos. Eu espero estar em outros encontros com vocês. Desculpe, hoje estou no meio de uma gravação, mas eu queria passar essa vivência para vocês, porque é fruto de muitos anos discutindo com todos os lados. Eu sou músico, eu sou contratante, sou contratado, sou produtor fonográfico, sou compositor, sou intérprete, sou a porra toda, entendeu? Então, quando eu vou discutir essas coisas, eu tenho todos os lados. Eu não sou uma pessoa que estou puxando uma sardinha para um lado só. Obrigado, gente. Prazer estar com vocês aí, tá? Obrigada, Frejá. Obrigada. Valeu. Beijo, beijo. Beijo. Desculpe eu ter que sair, a tá? gente se encontra na luta. Valeu. Com certeza. Estamos juntos, sempre. Então, pessoal, perfeita a participação do Frejá, né? O Frejá está com a gente desde o começo das discussões em 2004 e sempre atual. Eu vou passar aqui agora para o Miguel fazer o resumo do eixo sobre os sindicatos. Miguel. Vou fazer. Bom, meu nome é Miguel Ribeiro, eu vou me autodescrever aqui também, porque eu só fiz isso no grupo, né? Eu sou um homem caboclo, um afro-indígena, maranhense, sou calvo, uso bigode e um cavanhaquezinho, e estou usando uma camisa polo azul marinho, né? É isso. Bom, queria relatar um pouco sobre. Também deixo à vontade as pessoas que participaram do grupo, né? De completar aqui. Primeiro, eu queria registrar assim, a gente teve a forma, o comparecimento, as presenças do grupo já dão um pouco da história, não é, do tema, né? A gente tinha no mesmo grupo uma pessoa que tem mais de 30 anos de experiência profissional como técnico, né?
que começou ali pelo teatro e depois música, teatro e tal, a gente tem esse perfil e tem um perfil de um profissional que tem mais de 30 anos dentro de um sindicato, ou seja, atuando no campo sindical diretamente, né? E entre essas duas pessoas a gente tem aí a vamos dizer assim, um contexto, não é? Um contexto de atividade sindical ou das relações trabalhistas, né, no campo do trabalho da cultura ou das atividades da cultura, né, que tem uma diferença muito grande entre os estados, né? Então a gente já identifica aí basicamente uma diferença do setor. Esse grupo traz essa pessoa que tem essa característica de não ter nenhuma relação, e nós tínhamos também 3 pessoas com muita experiência na atividade sindical. Eu estou falando é, com tanto dirigindo o sindicato quanto atuando mesmo, né, organizando o movimento sindical. E são 2 falas que, que, que eu acho que tem muita importância, mas que, vamos dizer assim, trazem conteúdos diferentes, né? Por exemplo, essa questão do não conhecer o sindicato, de não ter uma relação com o sindicato, no caso específico, espelha bem a situação nacional. Essa pessoa que estava lá é de Brasília. Para quem conhece o Distrito Federal, sabe que o sindicato daqui, o SATED, é um sindicato completamente judicializado, né? Envolvido com bandidagem e tal. São as piores referências de uma atividade sindical, né? Então, o que confirma claramente porque essa pessoa não tem nenhuma relação com o sindicato, né? Ele nunca teve nenhuma, o sindicato não passou perto dele, né? Então, esse é um aspecto, acho que recorrente, né? Assim, o sindicato que não está muito presente, no caso do sindicato dos músicos, que tinham representantes, dirigentes de muito tempo, é um sindicato que tem uma história muito antiga e uma história forte também, né? Eu acho que o Frejá estava falando aí sobre a nota contratual, né? Foi uma discussão que surgiu também no grupo. O sindicato já discute, tem o sindicato dos músicos já tem uma posição sobre MEI, por exemplo, né? Que é claramente contrário à MEI, porque fere uma outra lei que regulamenta a atividade profissional de músicos. Então, e essa é uma luta que esse sindicato dos músicos está fazendo hoje. Quer dizer, é, a gente também tem no nosso campo, na atividade profissional de técnicos, há muitas atividades que não se prestam a esse mecanismo do MEI também, né? Eu acho que é uma discussão que é permanente, né? E ela é uma discussão que ela aumenta cada vez mais, né? E ela engrossa o caldo de uma desorganização muito grande dos sindicatos, né? Vamos dizer assim, da atividade sindical como um todo, né? Todos relatam isso. Inclusive o Sindicato do Rio de Janeiro, dos Músicos do Rio, né? O TEL, ele fala da necessidade de um esforço nacional, né? De recuperação dos sindicatos e tal, da imagem dos sindicatos, de voltar a ter um diálogo melhor com a categoria, porque da perspectiva desses dirigentes, a atividade sindical diminuiu muito, né? Diminuiu muito a presença das pessoas. Quer dizer, a campanha de desmonte da atividade sindical promovida pelo neoliberalismo funcionou, e muito, né? Quer dizer, vamos fazer a reforma trabalhista, vamos acabar com o sindicato, esse negócio de contribuição e tal, blá, blá, e os trabalhadores e trabalhadoras ficaram meio tudo bem, aqui ninguém precisa mais pagar, só que também não tem proteção nenhuma trabalhista, né? Então, a gente tem um quadro nacional em relação aos sindicatos que já prejudica a atividade sindical, porque esvazia o cofre do sindicato e deixa sem poder nenhum de atuação, né? De mobilização e de atuação. E há um processo grande no Brasil de judicialização também dos sindicatos, né?
por vários motivos, inclusive CNPJ aqui no sindicato que está inabilitado, coisas do Tempo, gênero. Miguel. É, Tempo. tá legal. Pode concluir. Tá, então, surgiu, desculpa, porque cortou aqui o raciocínio. Então, surge uma proposta, uma das propostas que surge nesse sentido aí do, vamos dizer, da gente de ter uma resolução, né, mais estrutural do sindicato seria a gente enfrentar mesmo, né, a realização de um levantamento nacional de todos os sindicatos e organizações que tenham, vamos dizer assim, que estão na defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da técnica, não só os sindicatos, né, mas todos que estão nessa luta, né? A gente tem um levantamento nacional dessa situação, a gente já tem uma base desse levantamento nacional, né, feito por o Randolfo, né, que é do sindicato de São Paulo. Esse levantamento ele também depois de ter feito, ele já fez uma crítica em torno desse levantamento e tal. Então, é um trabalho que já está começado, mas é como se entende que a gente pode ver uma situação assim, aproveitar o processo de regulamentação das ocupações, né, para a gente também, né, regulamentar ou refazer uma vida aí que foi interrompida, que é do sindicato com os trabalhadores, né? Desde a emissão do registro profissional até as convenções coletivas de trabalho, que hoje estão, tipo assim, do início até o final a gente tem problemas. Então, a vida profissional das pessoas é alterada, inclusive economicamente, por causa disso, né? Porque na falta de negociações trabalhistas, a gente não tem referências, né, salariais de remuneração para atualizar, inclusive, a renda das pessoas que dependem do seu trabalho. Então, fica à vontade aqui para, não sei se me estendi demais já. Obrigada, Miguel. Bom, pessoal, obrigada a todos os mediadores, a todos os relatores, as nossas intérpretes maravilhosas. Agora eu convido, né, o Derek, como representante do Ministério da Cultura, né, para fazer a sua avaliação de como foi estar aqui hoje e de como, né, como o Mink está ouvindo, está participando dessa escuta, o que está sendo feito, com que ele já pode o Mink já pode se comprometer, né, nessas na discussão dos problemas e na resolução das soluções, né? Derek, seja bem-vindo. Bom, vamos lá. Vou ser bem breve, já pelo avançar da hora, né? 10h10. Vamos lá. Acho que, primeiro, parabenizar vocês. Tivemos um primeiro encontro aqui muito bem sucedido. Participei do grupo da pesquisa, debate muito interessante. E é importante o conhecimento, ver o quanto as pessoas estão empolgadas, né? Que a gente conseguiu manter pessoas aqui para fazer esse debate, as pessoas estão interessadas, então a gente está com a nossa consulta aberta, estamos fazendo essa pesquisa, então estamos em diversos momentos, em diversas frentes, diversos trabalhos em paralelo que nós estamos confluindo para a gente realmente conseguir sistematizar esse mundo do trabalho em cultura, né? Então, temos uma boa notícia, acho que não sei se o Ângelo falou, mas tivemos uma boa conversa essa semana no final da semana passada, né, sobre CBO, como Ministério do Trabalho e Emprego. Então, eles viram e falaram assim: olha, gente, não para de chegar a demanda da cultura. É o lugar que tem mais chegado demanda. Então, a gente precisa criar uma força-tarefa para resolver isso. Então, nós estamos nesse momento de que existem cada vez mais
está cada vez mais consolidado dentro da paisagem da necessidade que o setor da cultura tem de atualização de seus cadastros, de suas classificações e do quanto nós estamos em defasagem com o setor na questão da garantia de direitos, na formação, na estruturação das cadeias produtivas. Então, isso para a gente é fundamental, porque nós conseguimos entrar no debate. Gente, olha o pessoal a movimentação incrível que o pessoal da dublagem está fazendo, sabe? Em contraposição à inteligência artificial está tomando cada vez mais vagas de empregos deles, eles têm feito seminários gigantes, estão se mobilizando em favor de projetos de lei. Então, está tendo hoje um caldo de efervescência muito grande que nos favorece a implementação dessas políticas, a construção desses diálogos e a atualização desses cadastros. Então, assim, parabenizar a ANTE e todas as entidades aqui presentes que estão sendo fundamentais para que a gente consiga fazer isso. A fala do Frejá também, assim, muito motivadora também, a gente pensar que realmente, eu falo muito de MEI, sabe? E eu falo do MEI e já mantenho a crítica. Olha, o MEI é um caminho, mas é um problema. Só que hoje, 36 a 42% do nosso setor, dependendo da pesquisa que você pegar, são MEI. Então, é a realidade, é o que nós temos para hoje. Não adianta a gente pensar que, olha, nós vamos conseguir migrar todo mundo mês que vem, sabe? Olha, se a gente definir aqui, é o que a gente estava falando lá no nosso grupo, nós não temos acordo quanto conceito, nós não temos acordo quanto nomenclatura, nós vamos ter acordo quanto ao sistema de proteção previdenciária. Nós precisamos de muito mais, de comer muito mais sal, como diria minha avó, de andar muito mais nessa estrada, para que a gente consiga realmente pactuar entre todo mundo, pelo menos, os melhores caminhos. Então, para a gente, por exemplo, estar presente no comitê do Simples Nacional, que é quem define os quinais presentes no meio, para a gente isso é fundamental. Porque nós não podemos abrir mão do meio e pensar assim, olha, não é o caminho, vamos retomar a nota contratual. Acho que nós podemos até pensar que esse é o caminho. Mas hoje, pragmaticamente falando, a maior parte das pessoas que estão formalizadas de alguma forma no setor da cultura são MEIs. Sabe? E aí, tiveram esse debate também, né? Miguel trouxe para a gente, o pessoal falou muito sobre isso lá, sobre o MEI, sobre a questão dos sindicatos, que os sindicatos são contrários. Eu também tenho essa ideia de que, primeiro, que nós temos esse impedimento do CAD. Eu falei que ia falar pouco, já estou há 4 minutos falando, né, gente? Não, Temos pode esse falar. impedimento do CAD, que é a questão do MEI poder ser sindicalizado. Se o MEI não pode ser sindicalizado, nós perdemos a organização das pessoas, sabe? Nós temos o satélite de São Paulo já tomou essa multa, o Sindicine, na contramão disso, conseguiu um acordo coletivo, mesmo as pessoas sendo MEI, e conseguiu validar isso. Então, nós temos a experiência, tanto das pessoas que tomaram multa por organizar MEI, quanto nós temos também a experiência das pessoas que conseguiram um acordo coletivo a partir disso. Porque se as pessoas não podem se organizar, se elas não podem fazer parte de uma associação, de um sindicato, elas ficam muito fragilizadas. Como assim, negocie você com o seu patrão. Gente, não dá. E outra coisa que é fundamental a gente entender, que é outra coisa que o Fred já traz, nós estamos em boa parte do tempo, nós podemos estar em várias funções ao mesmo tempo. A gente pode ser contratante, contratado, terceirizado, terceirizante, sabe? Então, muitos de nós aqui atuamos em boa parte dessa cadeia, nessas diversas fases. Um dia você está como orientador, como professor, no outro dia você está lá organizando bilheteria, no outro você está coordenando, sabe? Então, as pessoas são multifacetadas, então como que a gente consegue, a partir disso, chegar a nomenclaturas, chegar a condições de trabalho, que é isso, ninguém aqui faz 8 horas, gente, a realidade é essa. Nós estamos aqui às 10 da noite, todo mundo sabe, então, que 8 horas não é um debate que nós fazemos, nosso debate é outro. Então, a gente precisa entender que, olha, beleza, nossa rotina é diferente, nossa vida é diferente, mas nós temos que ter também o mínimo de dignidade. Não é porque as pessoas, nosso povo costuma fazer 16 horas por dia que isso é normal, que isso deve ser rotineiro comum. Não, não deve. Então a gente tem que entender isso. O quanto que a gente consegue flexibilizar sem perder direito, o quanto que a gente consegue flexibilizar, mesmo assim garantindo um trabalho decente para as pessoas. E esse momento que nós estamos passando, nós estamos aqui fazendo esse debate, é fundamental para que a gente consiga encontrar caminhos para que juntos a gente consiga apontar. E é isso, são muitos trabalhos paralelos. Não é só uma frente, são várias frentes que nós estamos atuando e vocês estão sendo fundamentais nesse processo. Assim. Acho que durante todo o processo, tanto da conferência temática quanto da quarta CNC, ficou muito evidente isso,
que somos um dos setores em que a gente tem mais acúmulo e mais consenso ainda é aqui, sabe? Então, vocês imaginam como é que tá lá. Assim. Então, a gente precisa entender que aqui ainda é um espaço que a gente consegue ter muita tranquilidade no debate nessa construção da política. Então, isso para a gente é fundamental manter isso e aumentar cada vez mais a nossa coerência interna para que a gente consiga implementar aquilo que serão as soluções para o nosso setor. Falei que ia falar pouco, falei 7 minutos, olha só, e olha o hipócrita. Gente, muito Não, mas obrigado, eu boa fico noite te a todos. ouvindo falar. Mas, Derek, há controvérsias, viu? A gente vai ter ainda mais 6 encontros para falar sobre essa tal dessa MEI. Eu estou aqui com um time de que acha que pode ser até uma realidade, mas é uma realidade porque não tem outra forma. Então, eu concordo que não dá para mudar da noite para o dia, mas que venha uma regulamentação e uma legislação que possa, enfim, mudar essa realidade. Bem-vindos com novos contratos de trabalho ou essa nova forma jurídica desse trabalhador múltiplo, multifacetado, diverso. A Flávia levantou a mão. Quer falar, Flávia? Eu queria falar sim, porque a fala do Derek me levantou uma outra questão. A gente tem que articular com o Ministério do Trabalho, mas a gente precisa, é fundamental que a gente articule também com os tribunais de contas estaduais, municipais, que eles que fiscalizam. Eu vou abrir aqui uma história. Eu estou há 20 anos trabalhando no Amazonas, então já passei por vários secretários de cultura. E um deles, uma vez, virou para mim e falou assim: Flávia, eu chamei no primeiro ano de mandato, chamei o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, lá, e falei assim: preciso fazer o carnaval. Dei 3 opções, contratando assim, contratando assado, como que a gente. E que o cara do TCE virou para ele e falou assim: a mim, uma delas eu vou citar. Ele falou assim: então me diga como. O cara falou assim: a sugestão que eu te dou é de não fazer o carnaval, que é impossível para o Tribunal de Contas aceitar qualquer opção que você está me dando. Que é a única opção que o secretário falou assim: essa opção eu não tenho como, não posso não fazer o carnaval. Então, assim, vocês entendem como é que às vezes não é nem só o Ministério do Trabalho, gente, a gente precisa que os órgãos que fiscalizem também entendam que nós somos diferentes e que isso tudo tem uma construção conjunta, porque senão a gente vai, aí bate lá, e o cara do TCE, não vai aceitar as contas. E isso reflete também até em nós, produtores, porque a gente precisa, às vezes, contratar por meio, por coisa, porque a gente tem que prestar contas dos projetos, dos editais que a gente ganha. Mas tem que rever toda a máquina, né? E o edital está lá, claro, se você não nós, né? Você pode, inclusive, ser obrigado a devolver o dinheiro inteiro com correção. Então, é muita confusão, mas, enfim, eu acho que já que a gente está com essas aberturas, e todos esses pedaços de linhas para fazer um crochê maravilhoso. Né? Obrigada, Flávia. Obrigada a todo mundo, todas as pessoas que Isso, estiveram presentes. Como eu disse, a gente avançou um pouco do nosso horário. Peço desculpas, mas com essa participação, esse não tinha como não chamar, né? Tem a Cláudia Alô? Queiroz que pediu a palavra. Cláudia, você quer falar, querida? Quero sim, meu bem, porque o pessoal botou aí no chat, né, que eu não consegui ir no outro grupo, porque eram tantas coisas que estavam acontecendo lá no grupo da parte de capacitação que eu acabei não conseguindo ir, embora tenha me colocado nos 2 grupos, né, na pesquisa. Que é a questão de que a gente precisa ter sempre em mente que a regulamentação das profissões impedem que a pessoa seja MEI.
Infelizmente, é isso que acontece. Os MEIs para a nossa área estão diminuindo cada vez mais, porque a profissão regulamentada não pode ser MEI, entende? Então, a gente precisa ver com o Ministério do Trabalho como é que a gente resolve isso, porque não tem jeito. A gente não vai ser funcionário de empresa nenhuma, porque as empresas também estão capengas, não conseguem se ter sustentabilidade nos seus fazeres, e isso acaba fazendo com que a gente fique até com dificuldade de trabalhar, porque a única opção que fica é a RPA, que todo mundo demoniza, que não deveria, mas que todo mundo demoniza. Era isso Pois que eu é, queria falar. Claudinha. A gente tem que pensar numa nova forma, sabe? É isso, Exato. não dá para ser MEI, né? E não dá para ser carteira assinada. Agora, isso que o Frejá traz, essa experiência da música, dos contratos, né? Enfim, contrato A nota visado, Nota contratual, contratual. a nota né? contratual não existia só na Ordem dos Músicos, não. O SATED tem nota contratual, o STIC, que é o Sindicato da Indústria do Audiovisual do Rio de Janeiro, né, parceiro do Sindicine, também tem nota contratual, só que ninguém usa. Por quê? Porque não tem diferença entre nota contratual e RPA, a não ser o fato de que a nota contratual não gera vínculo empregatício se você fizer 3 por mês para a Ok, mesma pessoal. empresa. É isso. Claudinha, obrigada. Gente, Beijo, meu Cláudia bem. Queiroz foi nossa representante também na cadeira da música no Conselho Nacional de Políticas Culturais, né? Bem-vinda e obrigada pelas suas contribuições, Claudinha. Eu, por mim, ficava aqui até altas horas, mas em respeito a todos e todas vocês, a nossa discussão continua, né? Peço que voltem, porque todo mundo aqui que está aqui hoje na música, né? Ou é produtor, ou é parecerista, ou é das artes técnicas, ou trabalha em eventos também. Então, tem sempre um encontro a mais que você pode voltar e continuar essa discussão, que a gente vai vendo, vocês estão vendo como a gente vai vendo sob prismas diferentes as mesmas questões? Gente, segunda-feira a relatoria está no site e a gente se vê na próxima quarta-feira.